Graça e paz, pessoal. Aqui é quem fala é seu amigo Robson Martins. Eu vim trazer para vocês hoje um vídeo maravilhoso que eu creio que vai edificar muito o seu entendimento, que pode tirar muitas dúvidas de vocês, que também é um tema que causa muitas polêmicas, muitas dificuldades no corpo de Cristo, muitas dúvidas, e também é um dom que pode trazer muitos benefícios maravilhosos para nossas vidas e para o nosso ministério. Quero falar para vocês hoje como obter visões de Deus. Esse é um tema, eu acho, que muitas pessoas procuram, muitas pessoas querem, muitas pessoas têm sede de ver, quer ver o mundo espiritual. Então vamos lá, que eu creio que esse vídeo pode trazer um alinhamento no seu entendimento e pode te preparar para receber as visões de Deus. Então, antes de a gente começar esse vídeo, continuar esse vídeo, você que tem nos acompanhado no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curta aí nossos vídeos, compartilhe, ative o sininho para você receber notificação dos vídeos que nós vamos estar postando. Tem uma novidade para vocês, em breve nós já vamos estar com lives já nas quinta-feiras de manhã, de noite, nós vamos estar fazendo uma interação com vocês bem maior de ensinamento. Então você que tem gostado dos nossos ensinos, compartilhe para os seus amigos, ajude que essa palavra chegue ao coração deles e traga edificação, traga bênçãos para a vida dessas pessoas. Amém? Glória a Jesus. Então vamos lá, vamos dissecar um pouco aqui alguns pontos importantíssimos, né, desse tema tão polêmico, né? Eu acho que é um tema polêmico, porque é altos e baixos. Eu já vi nas igrejas muita gente perturbada com essa questão de visão, né? E trouxe muitos transtornos e outros também que trouxe muitos benefícios também. Então a gente fica aí nessa questão de querer aprender mais sobre esse assunto. Então vamos lá. Bom, nós temos alguns pontos importantes que nós podemos começar. E primeiro dele que eu acho que eu queria falar com vocês sobre erros cometidos na busca por visões. O primeiro erro que eu acho que eu colocaria para vocês aqui é o buscar sem saber os princípios corretos. Tudo que você não sabe o princípio, você não tem uma boa ética, você não entende, não tem entendimento, você não consegue de fato acessar aquilo da maneira correta. Algo sempre vai estar errado na tua vida. Isso difere para toda a vida. Tudo que você erra a princípio, tudo que você não entende os princípios, você sempre vai ter uma falta na sua vida, uma falha na sua vida. Mas quando nós conseguimos entender princípios, nós conseguimos entender que temos que andar debaixo de uma ordem. Quando nós vamos andando dentro da ordem dos princípios, as coisas elas acontecem naturalmente nas nossas vidas. Vou falar uma coisa pessoal de mim. Eu desde criança, eu sempre tive visões. Eu tinha sonhos, eu tinha visões. Isso era um dom de Deus que ele já veio comigo. E os dons de Deus, ele pode vir desde o nascimento, como João Batista, né? Foi cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe. Maria, quando visitou Isabel, você vê que imediatamente na saudação, a Isabel foi cheia do Espírito Santo e a criança saltou no ventre, foi ungida ali. Então você vê que João Batista ele já carregava unção desde o ventre. Ele já foi anunciado pelo profeta Malaquias, ele foi anunciado pelo profeta Isaías, etc. Mas nós não podemos continuar aqui dentro desse entendimento que tem pessoas que elas já são natas em ver, mas não significa que tudo que ela vê vem de Deus. Como também desde criança. Muitas coisas que eu via não vêm de Deus. Então você tem que entender os princípios que funciona o campo da visão. E eu acho que eu posso te ajudar aqui num ponto importante. O campo da visão, você sempre vai ver nessas seguintes dimensões. Nas dimensões dos céus, onde Deus fala com você, Deus te mostra, onde o próprio Espírito Santo te revela as coisas. Segundo, na dimensão das trevas, onde você também vai ver o que os demônios estão fazendo, o que eles estão tentando, o que eles querem, também onde eles tentam nos enganar. Terceiro, você vai ver também na dimensão do seu próprio espírito e da sua própria alma. Aqui as duas coisas quase funcionam junto. São quase iguais, mas tem suas pequenas diferenças. Um dia eu posso falar com vocês com mais clareza. Vamos lá. Então, esses 3 pontos importantes. Ver nas dimensões dos homens, do seu próprio espírito, ver na dimensão de Deus, ver na dimensão dos demônios, nas dimensões das trevas. Então, quando eu fui cheio do Espírito Santo, aos meus 16 anos de idade, ali eu tive um encontro sobrenatural com o poder do Espírito Santo. Inclusive, eu conto isso nessa história, nesse livro, Buscando o Espírito Santo, com a mente renovada. E esse livro aqui, Deus me revelou esse tema quando eu estava num propósito de 40 dias de jejum com a minha equipe no monte. E esse livro eu acredito que pode abençoar muito a sua vida, porque na época eu vi que tinha muita confusão a respeito da pessoa do Espírito Santo, e ainda tem. Sempre terá, né? A gente vai ter que sempre estar, os mestres na palavra, vai ter que estar sempre aliando o povo para não sair do fundamento. É importante isso, você não sair do fundamento. Não faça isso.
não se iluda, não se enganam, não se engane, que toda pessoa que sai do fundamento, ela pode achar que está tudo bem. Uau, ela pode ver algum resultado daquilo que ela está fazendo, mas depois que nós vamos ver o resultado verdadeiro. Nunca julgue algo precipitadamente na tua vida. Sempre depois. Tudo tem seu tempo, uma árvore demora a dar seu fruto, cada árvore tem seu tempo a dar seu fruto, então nós vemos o fruto, vai provar a excelência da árvore, se ela está arraizada no reino de Deus ou está, as suas raízes estão na sabedoria dos homens ou no seu próprio orgulho, na busca pessoal das suas próprias coisas. Mas todo aquele que busca a glória de Deus vai buscar sempre aquele que honra a Deus, é onde Deus ele está, na sua santa palavra. Amém? Isso é muito importante para vocês. Então, no dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tive uma graça na minha vida que eu fui cheio do Espírito Santo naquela noite. Naquela mesma noite eu comecei a ter visões de Deus. As visões, naquela madrugada, quando eu estava orando com uma missionária, com o esposo dela, eu estava ali de mão dada, e naquele momento eu tive um encontro sobrenatural com Deus. O poder do Espírito Santo caiu sobre mim, né? E meus olhos espirituais foram abertos, e eu consegui ver com os olhos abertos. Acho que uma das primeiras visões mais poderosas que eu tive do poder manifesto do reino de Deus, da glória de Deus, foi naquele dia, e marcou meu ministério, marcou minha vida, porque eu consegui ver o sobrenatural com os olhos abertos, né? Então foi uma visão que transcendeu para a dimensão física para mim. E eu vi aquele redemoinho de fogo, né, à minha volta, que tocava os céus, e um anjo que pegava no meu braço. Eu fui cheio do poder do Espírito Santo. Naquele dia, Deus começou o chamado na minha vida. E quando nós recebemos o Espírito Santo, ali eu fui batizado com um batismo de fogo. É muito importante para vocês entenderem. Eu tive uma longa caminhada extensa até aqui, desses anos até aqui. Por quê? Porque eu já recebi o batismo com fogo muito jovem. Então, isso para mim me agregou muito, porque esse batismo de poder, que é o batismo de fogo, me habilitou a ter acesso aos dons espirituais muito cedo. Eu fui precoce, né? Acho que pode dizer assim, precoce no campo da visão, precoce no campo da batalha espiritual, porque já depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu já comecei a ter muita batalha espiritual. Comecei a ver muitas coisas, eu comecei a ter discernimento que as pessoas pensavam, eu começava a ver o que ela estava falando, pensando no coração dela, sentindo. Então, assim, essa dimensão era muito aberta para mim. Eu sou grato a Deus até hoje por essa graça estar sobre a minha vida. E todas as unções que Ele me concedeu desde a minha juventude, minha adolescência, elas são conservadas, cada óleo, até hoje elas estão carregadas dentro de mim, graças a Jesus Cristo por isso. Então, acho que saber os princípios corretos é muito importante. E dali eu comecei a aprender a ver o mundo espiritual, porque o Espírito Santo de Deus, ele começou a trazer as visões até mim. E eu já tinha essa graça de criança, porém, ela ainda não era aberta, ela não tinha abertura dessa ungida ainda por Deus. Embora você possa ver certas coisas no mundo espiritual, não significa que você está ungido para interagir e nem ungido para saber se é de Deus ou não é. Aí que vem uma questão que vocês precisam estar atentos. Amém? Então, questão de saber os princípios corretos. Se você quer ser efetivo em qualquer área ministerial, nos dons do Espírito, na unção do Espírito, evangelização, do pastoral, seja o que for, você tem que procurar os princípios. Você tem que ser uma pessoa de princípios. É muito importante você honrar os princípios, porque quem honra princípio prospera. Os próprios princípios te honrará a sua vida. Aí é onde está a sabedoria e é onde andamos em revelação. É muito importante você entender essas duas coisas. Eu vou fazer outro vídeo para vocês sobre o que é revelação. Inclusive, estou escrevendo um novo livro que vai impactar a tua vida. Falei tudo ali sobre revelação. Profundo é o que está escrito ali. Eu creio que vai edificar muito vocês. Eu vou tentar trazer o melhor para vocês nesse vídeo sobre o que é revelação, mas a leitura é muito mais profunda. Eu escrevendo, eu olhei o que eu escrevo, é profundo, porque o nível de meditação é maior, o nível de ensino é maior. Amém? Nós temos uma demanda muito maior ali dentro para abençoar a vida de vocês. Então vamos lá, essa questão de princípios. Então, se você conhecer os princípios corretos, você pode ter as visões de Deus. Então, as pessoas estão buscando princípios errados, formas erradas. Eu observei que pessoas vinham me perguntar, que viam um vídeo de profetas, apóstolos aí na internet, que ensinava elas a abrir a glândula perioneal, que é o terceiro olho. Irmão, isso aqui não é nova era. Eu estou vendo as pessoas utilizar princípios de nova era no cristianismo, irmão. No moveres do Espírito, eles recebem a unção de Deus, mas não testifica tudo o que eles fazem. A obra ela não é qualificada só porque tem uma manifestação do poder, qualifica que o homem é homem de Deus. O que qualifica é se ele está de fato honrando a Deus na sua palavra de Deus. Se ele está agindo com os princípios corretos, está fundamentando as pessoas sobre o verdadeiro fundamento que é a palavra de Deus, o seu fruto será excelente. Essa obra ela vai para frente, mas
todos que começam errado, quer distorcer errado, trazer glória para si, eles vão pegar a sabedoria dos homens, vão começar a buscar tudo que possa trazer uma eloquência, uma grande, sabe, uau, aquele cara sabe demais, me ensinou o profundo e oculto e escondido. Não, faz as pessoas ficarem inchadas, não são pessoas inchadas, que faz outras ficarem inchadas e buscar o caminho errado. Irmão, quantas pessoas eu recebi no meu ministério com perturbações porque foram essas conferências, o cara colocou a mão para abrir o chakra, para abrir a visão, e colocou a mão na cabeça, e depois a pessoa começou a ter um monte de visão, falou que começou a ver, e depois os demônios entraram por esses portais. Então, é princípios errados. Eu nunca precisei disso para minha vida, para abrir o campo da visão na minha vida. Eu aprendi os princípios, Deus me ensinou a receber dele. Então isso é maravilhoso. Quando Deus nos ensina sobre fundamentos, nós vamos ter uma construção espiritual poderosa e nós não seremos pessoas que ficam movidas de um vento para o outro, né? Você não vai te perturbar, vai te trazer paz na sua vida. Então vamos lá. Então esse é um primeiro princípio, que pessoas que estão buscando visões com princípios da nova era, pessoas que estão buscando arrebatamento de espírito, projeção astral dentro do cristianismo, irmão. Aonde tem cabimento isso? Um dia eu vi um líder aí que fica ensinando sobre unção, cara, poder, aquela coisa toda. Eu falei, eu fico observando, falei, caraca, meu Deus do céu. Até quando as pessoas elas vão ver, substituir fundamentos, substituir a palavra, substituir o verdadeiro mover, o verdadeiro encontro com essa dimensão de glória do Espírito Santo por unções transitórias, irmãos. Coisas que elas trazem uma sensação para você, um sensacionalismo, mas depois passa e ninguém é transformado. Eu quero trazer, o nosso ministério tem um mover contínuo do Espírito Santo de Deus. Esse mover está cada vez mais forte, mas por quê? Porque está alicerçado, irmão. Alicerçado nos valores, princípios de reino, fundamentado na palavra. É isso que é poderoso, isso nos torna conscientes e firmes. E para que o diabo não use isso contra nossas vidas, nós temos que estar fundamentados na palavra de Deus. Então, tem muitas pessoas que estão incertas, que estão buscando, porque elas vão acreditando que a transformação, que a elevação espiritual é num passo de mágica. Então, elas correm no profeta aqui, correm no outro, e vai em posição de mão, e fica correndo para cobiçar unção de homem, cobiçar unção de homem, cobiçar unção. E, irmão, tão perturbado. Eu falei, meu Deus do céu, cada coisa que eu fico assim, pasmado. Então eu vou trazer aqui o máximo possível que eu puder para vocês, assim, os verdadeiros valores e princípios de reino, e trazer o que eu recebi do Senhor, né? Vou mostrar vídeo para vocês que quer moveres sobrenaturais de glória, mas a gente não precisa fazer sensacionalismo com isso, entende? Não precisa ensinar errado. Minha unção não está à venda. Muitas pessoas vêm no meu ministério querer transferência de unção, elas ficam chateadas comigo quando eu contrario elas, porque vem na carne. Eu falei, irmão, pelo amor de Deus, quem te ensinou um negócio errado desse? Porque eu vi falando de tal, porque não sei o que lá, porque... Irmão, calma, as coisas elas funcionam dentro de uma ordem. Deus, ele funciona com ordem. Desordem, as coisas antecipadas do tempo, ela vai trazer prejuízo para vocês. Vai trazer prejuízo para vocês. Tudo que a gente recebe antes do tempo, não temos maturidade para sustentar, se volta contra nós. É perigoso. Então, vamos pisar com cautela no mundo espiritual. Amém? Eu creio que assim você vai ter mais paz, ser uma pessoa mais próxima na tua vida, que assim como tem pisado com cautela e as grandes graças, eu tenho honrado a Deus, me mantendo no fundamento e na minha mesma conduta que Ele me ensinou desde lá de trás. Então vamos lá. Então, esse é um princípio errado que as pessoas estão buscando nos homens em vez de buscar em Deus. Segundo, buscando princípio de nova era em vez de buscar os princípios que a Bíblia ensina. Então, esses princípios errados que as pessoas estão buscando, ter visões de Deus, ter dom do Espírito Santo, está trazendo um grande transtorno e perturbação no corpo de Cristo. Ativação de dons, isso é maravilhoso, buscar os dons. O apóstolo Paulo nos ensina a buscar com zelo, dedicação. Porém, a vigilância está ali. Buscar com zelo é ser vigilante. Receber os dons não prova a sua maturidade. Aí que muitos têm debilidade, porque recebe dons. Uau, é Deus. Mas eles não entendem. O dom, ele é para servir o próximo, ele não é para servir a si mesmo. O dom, ele não identifica e nem testifica o seu caráter. E nem identifica se o cristão é falso ou verdadeiro. Porque o próprio Jesus disse, Sermão da Montanha, que ele fala no livro de Mateus capítulo 7, muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos milagres, maravilhas, expulsamos demônios. E Jesus disse, apartai de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu não vos conheço. Então o que acontece? Então, tem muitas pessoas na prática da iniquidade, manifestando até dons espirituais, usando o nome de Jesus, mas Jesus não tem participação com elas, porque elas não têm participação com a sua palavra, com a sua santidade. Então você escolhe, se você quer
Que tipo de profetas que você quer na sua vida? Que tipo de mestres, de pastores você quer? Então, o teu tipo do teu caráter vai definir o tipo de pessoas que vai acessar a sua vida. É interessante que muitas pessoas vêm no ministério, a gente que tem um caráter firme na santidade de Deus, elas se escandalizam porque nós somos justos, nós não estamos se vendendo. Então nós estamos fazendo as coisas dentro de princípio, na hora certa, no momento certo, a manifestação de Deus vem, a transferência cai, a glória cai e toma. E já reparei que nesse momento, essas pessoas que só querem buscar poder, ostentação, querem aquilo que agrada a elas, nunca estão. Eu falei, glória a Deus. Aí os pequenininhos, os verdadeiros, que valorizam o ensinamento do apóstolo, que estão sendo fundamentados, recebem muita glória. Estão lá nas ruas hoje, está tentando evangelismo lá, manifestando poder sobrenatural nas ruas. Não ficar ostentando em vídeo de YouTube, mostrando que cura, fazendo vídeo para todo irmão. É bom fazer, mas temos que ter conduta, temos que ter cautela, temos que tomar cuidado com as intenções e motivações do nosso coração. Se o Espírito Santo abençoa, amém. Mas aquilo que nós estamos fazendo por cobiça, um dia Deus vai nos cobrar isso. Princípios. Então o princípio está aí. Então, um outro princípio errado que as pessoas buscam, elas querem, Deus me mostra, eu quero ter visão. Uma coisa que eu aprendi, que eu recebi do Senhor, e foi interessante que as visões de Deus como veio a mim, foi quando eu não estava buscando. Foi o momento que eu estava em oração e as visões vinham a mim. Eu busco relacionamento, é comunhão com Deus de coração para coração. Buscava ficar na oração em línguas, orava a palavra, já vou falar alguns textos para vocês bíblicos. Eu meditava nas escrituras, eu tinha uma vida de devocional, uma vida de prioridade, de oração. Naquele ambiente de oração é onde as visões, as revelações se manifestavam sobre mim. Agora você quer ter visão, você não quer ter relacionamento? Está aí mais um princípio errado. Pessoas querem ter visão, mas não tem relacionamento. Como vai sustentar a visão e saber se é de Deus ou se não é? Então tudo que você desconhece de quem Deus é, você pode ter até visão, mas você não vai compreender, você não vai discernir, você pode discernir errado. Então que relacionamento é um sinônimo de maturidade, sabe? Eu costumo dizer isso, porque quem anda em relacionamento com Deus é maduro, vai crescer na maturidade. Então a maturidade espiritual através do relacionamento com Deus, conhecer o Espírito Santo, conhecer a palavra de Deus, identificar a presença de Deus, aprender a identificar o que é de Deus e o que não é. Esse tempo de maturidade é importante para que as suas visões elas venham de Deus e saber identificá-las e agir com essas visões. Então, tá, mais um princípio para vocês aí. Pessoas que querem visão, mas não querem relacionamento. Isso é um erro drástico. Como é que você quer ver o mundo espiritual se você não sabe nem orar? Você não passa nem uma hora de oração por dia, irmão. Acorda, você que está errando nisso, arrependa-te, volte a vida de oração e busque a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. É muito mais importante. Depois Ele vai mostrar o que Ele pode fazer na sua vida. Assim foi na minha vida. Assim eu cheguei até aqui. Assim eu tenho andado sobre firmes alicerces, porque eu não estou caindo no engano, onde eu vejo muitos que estão ostentando valores e motivações erradas, que estão fazendo assim, não estão contribuindo de fato com um crescimento qualitativo e justo para o corpo de Cristo. Vamos lá. Lembrando uma coisa, que as visões elas vêm até nós. Quando eu fui cheio do poder do Espírito Santo na minha vida, eu tive um encontro com o Espírito Santo, inclusive eu falo isso nesse livro aqui, Buscando o Espírito Santo com uma mente renovada. Por que com uma mente renovada? Porque depois que Deus me renovou minha mente no entendimento sobre a pessoa do Espírito Santo, eu pude hoje interagir com a presença do meu amado, do meu Consolador. Oh, glória! Essa presença bendita, irmão. Essa glória. Aleluia. De uma forma saudável. Ele me ensinou a ser saudável com Ele. Saudável, minha adoração. Sabe? Minha oração da maneira correta. Então, uma mente renovada depois de anos de entendimento disso, eu escrevi esse livro para abençoar a sua vida. Sempre aí embaixo vai ter link se você quiser adquirir, está no Mercado Livre. Esse livro é um livro gostoso, maravilhoso. Você que já leu, deixe seu comentário aí também, para incentivar outros a buscar esse conhecimento que está fundamentado na palavra de Deus, que é importante para vocês. Então, Jeremias capítulo 1, versículo 11, foi quando o Senhor falou para Jeremias assim, Ele manifestou, Jeremias, o que tu vê? Ele manifestou uma visão para Jeremias. Jeremias falou, eu vejo uma vara de amendoeira. Aí diz o Senhor, disseste bem, porque eu zelo sobre a minha palavra para que ela se cumpra. Então, você vê que Deus trouxe uma visão para Jeremias. O livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, diz, e quando ele estava sentado às margens do rio Quebar, entre os exilados, né, de Judá e Jerusalém, ali o pessoal que foi cativo, levado cativo para Babilônia, ele diz que abriu-se os céus e ele teve visões
de Deus. Vou colocar no rodapé para você ver o versículo. Ele diz que tive visões de Deus. Então, quando o céu se abriu para ele, começou a ter visão de Deus. É isso que fala, quando o nosso tempo se abre para Deus começar a trazer o reino dele sobre a nossa vida, nos mover para o nosso propósito, as visões elas vão vir, assim que aconteceu na minha vida. O que está dentro do nosso chamado, aquilo que nós somos chamados, a natureza do nosso ofício ministerial que está dentro de nós, ela automaticamente já carrega esses dons espirituais pela qual Deus vai mais nos usar no ministério. Então, eu tenho a graça profética, a graça apostólica, então os dons que eu mais tenho é visão, é revelação. Essas duas graças são muito gloriosas na minha vida, graças a Deus. O dom da sabedoria são as ferramentas de edificação apostólica e profética. Depois eu vou ensinar isso para vocês também. Então, mas essa graça, ela vem na nossa vida. Então, pessoas que têm um chamado, elas sempre vão ter um acesso mais rápido ao mundo espiritual. Então, às vezes você vê, por que aquele cara tem assim? Porque ele tem um dom ministerial nele, ele tem um chamado para aquilo ali. Então, fica mais fácil dele conseguir ter acesso a essa questão de Deus mostrar. Mas você que está buscando a Deus, você que está honrando a Deus, que quer viver a plenitude do Espírito Santo na sua vida, você também vai receber da mesma forma. Você vê que Ezequiel estava à beira dos rios Quebar, então mostra que nós temos que estar nas margens do Espírito Santo, nas águas do Espírito, na comunhão com a palavra, na comunhão com a oração, na comunhão com a meditação, buscando se fundamentando, crescendo até que o nosso entendimento ele seja aberto. Aí deu a chave para você. Tudo que você adquiriu entendimento é sinal que você começou a experimentar e de fato entendeu a natureza e o fundamento daquilo. Lembra que conhecimento é diferente de entendimento. Conhecimento é algo que todo mundo pode conhecer superficialmente, por cima. Você pode ler e conhecer. Eu sei como é que é um carro, mas quem entende o carro sabe como é que um carro funciona. Eu sei o que é esse dom, mas quem tem esse dom, entende o funcionamento dele, sabe como é que ele funciona. O entendimento te dá acesso. Então, depois que você adquirir entendimento, você pode usar ele para ter acesso. Então, buscar com entendimento. Provérbios capítulo 4 diz, adquira sabedoria e use todos os teus recursos para adquirir entendimento acima de tudo, porque o entendimento te fará prosperar. É o que vem na minha vida quando Deus me abriu entendimento sobre a pessoa do Espírito Santo, que eu não tinha. Eu era uma igreja pentecostal, adolescente, né, 17 anos ali, 16, 17, 18 anos, 19, acho que até os meus 20 anos naquela igreja. Era uma igreja de movimento, uma igreja que tinha um movimento profético, de profecia, mas não conhecia o Espírito Santo. O Espírito Santo não tinha honra nenhuma ali, ninguém sabia, não sabia que era a pessoa do Espírito Santo. Então, quando Deus me abriu o entendimento sobre a pessoa do Espírito Santo, eu comecei a buscar o que nunca ouvi dentro da igreja ensinar, até que eu encontrei. Então, use o entendimento até que você encontre, possua aquilo que Deus te deu graça para entender. Aleluia. Glória a Jesus por essa palavra de sabedoria. Vamos continuar. Então, livro de Efésios capítulo 1, versículo 16, 17 e 18, são um princípio correto para você se apoiar, para que você possa herdar o espírito de sabedoria e revelação na sua vida, dali onde produz visão, porque a revelação ela pode vir através de visão, sonhos, interpretação direta das escrituras, que Deus está falando com você, insights, pensamentos criativos, imaginações, de diversas formas a revelação pode vir. Em breve eu vou ensinar para vocês sobre revelação, amém? Mas a visão, ela é importante carregar revelação, porque o que adianta você ver algo e não ter a revelação do que aquilo significa? Então, aí está mais um princípio para as pessoas, porque a pessoa quer ter visão, mas não tem espírito de revelação, não tem unção de revelação, você é imaturo, você vai ver para quê? Dá para pensar um pouquinho, né? Acho que dessa pausa para você pensar, então, o que adianta ver e não entender? Então, a revelação te dá um entendimento, te dá o fundamento, te dá o acesso para você ver com aquela visão, o que Deus quer falar com você, e o que aquilo significa, e como aquilo vai se encaixar, e etc. A revelação nos dá muitas bênçãos e os acessos à unção, acesso às bênçãos espirituais. Então, você tem que ter visão e tem que ter revelação junto. Isso aí é mais um princípio a ser ensinado para vocês. Então o apóstolo Paulo ele ora em Efésios 1:15 em diante, né, 16 a 18, ele fala assim: peço a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo as gloriosas riquezas da sua gloriosa herança sobre nós somos seus santos, que ele vos conceda o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Versículo 18, a fim de que os olhos do vosso coração, em algumas traduções, entendimento seja iluminado, a fim de que vocês possam compreender a vocação de Deus, a eleição de vocês, a soberania, a vocação de vocês, né, algumas traduções estão assim, né? Ele aí continua o seu texto. Então, mas o mais importante é o espírito de sabedoria e revelação. Eu passei anos orando sobre isso, anos orando e oro até hoje. Senhor, me conceda a unção de sabedoria e revelação, me dá um espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de quem Tu és. É isso que vem as graças. Então, quando você vai tendo espírito de sabedoria e revelação, conhecendo
quem Deus é na palavra, vai tendo interações, suas experiências pessoais com Deus, vai te agregando esse entendimento, esse conhecimento de quem Deus é, e isso vai te abençoando para que o campo da visão vai se tornando cada vez mais aberto para vocês. Então, aqui está mais um princípio, é orar sobre o fundamento da palavra. Outro é, lembrando, a visão vem até você, não é você que vai até ela. Você vê que Deus trouxe a visão para Jeremias, Deus trouxe a visão para Ezequiel. Vou te mostrar o livro de Atos, capítulo 16. Apóstolo Paulo, ele estava querendo ir para a Ásia, depois queria ir para Bitínia, e o Espírito Santo impediu ele, o Espírito de Jesus impediu ele, até que de noite ele deitou, descansou. Ele teve visões noturnas, e o Espírito de Deus mostrou uma visão para ele, um homem da Macedônia chamando ele. Então você vê que a visão vem até nós. Porque a visão de Deus é uma forma mais direta de Deus mostrar que quer falar com você. Então Deus, fale comigo, Senhor, fale comigo, isso é importante. Deus, fale comigo, a forma que Ele vai falar pertence a Ele. Deus, fale comigo através de visão. Perigoso, porque o capeta pode ouvir e tentar te manipular você, cara. Eu já tive muita batalha espiritual com isso. Então, irmãos, uma outra passagem muito importante para vocês entenderem sobre isso, para que você não caia nessa questão de batalha espiritual. Abacuque capítulo 2 diz: sobre a minha guarda estarei e vigiarei para ver e ouvir o que o Eterno fala comigo, que eu responderei quando Ele me pedir, quando Ele me arguir, quando eu for chamado. Então você vê que toda visão que Deus nos dá, ela tem que ter uma correspondência. Você vai ter que ter maturidade para corresponder, né? É uma das coisas que eu tive que aprender. Às vezes eu ia deitar, descansar, daqui a pouco Deus começava a me dar visões dele, eu falava, meu Deus, o que é isso? Ele falou, se levanta para orar. E aquelas visões eu já tinha que interceder de acordo com o que Deus já estava me revelando. É muito importante vocês entenderem isso, né? Então nós falamos sobre essa questão de que a visão vem até nós, nós temos que aprender a interagir com ela. Falamos sobre princípios, né? Conhecer os princípios corretos. Temos que entender que nem toda visão vem de Deus. Falamos sobre isso para vocês, isso é muito importante vocês entenderem. Buscar visões sem relacionamento é um erro fatal na sua vida. Estar sobre a nossa guarda é lugar onde nós conservamos a comunhão com a palavra e a presença de Deus. É isso que você tem que estar. Saber os horários importantes de você levantar para orar. Os horários que eu uma chavezinha para você que eu mais tenho visões são o horário ao amanhecer, o horário da madrugada, que eu procuro levantar todos os dias às 4 horas da manhã, segundo a graça que Deus me concede, e ali a mente já está descansada, nosso espírito está livre, tranquilo, e podemos entrar em oração, deixar que as visões vão vindo sobre nossas vidas, nós vamos começar a ver e interagir em oração conforme nós estamos vendo. Então, um dos maiores níveis de oração, interagir conforme estamos vendo. Uau! Um dia eu vou falar isso para vocês, sobre esse segredinho de oração para vocês. Então, horário assim, visões noturnas, né? Você vê que Paulo teve a visão noturna. Então, o horário da noite é um horário mais propício, temos visões, porque é onde nossos processos automatizados da mente consciente, ele relaxa, nós começamos a ficar mais descansados, todas as tarefas do dia a dia, daquele processo seletivo automatizado, isso que nos impede muito, né, de ter concentração espiritual. Então, vá para os horários onde você estiver mais descansado, mais tranquilo, sem preocupação, e não vá para buscar visão, vá para buscar a presença de Deus. Desde que a visão seja uma consequência do seu relacionamento com Deus. Esse é um princípio importante para a sua vida. Então, para ativar mais a visão, para que nós possamos receber ela, você vai ter que jejuar. Jejum, vida jejuada é muito importante para vocês. Aí que está um problema que muitos não entendem, de comer de qualquer coisa à noite, tomar muito açúcar, estupidez de açúcar, vai ter um monte de sonho, vai ter um monte de imaginação, visão na imaginação, vai ficar um pouco inconsciente, vai vir pela imaginação e vai achar que é Deus que está falando, que está tendo uma visão, não vai entender nada, fala, nossa, não entendi nada, ficar perturbado com aquilo, vai ficar perturbando teu pastor, teu profeta, teu conselheiro, vi sonho com isso, não tem nada a ver porque você comeu muito açúcar. Então, o tipo de sonho que você vai me entregar, eu vou falar o tipo de alimento que você comeu antes. Então, é o que eu faço, é uma alimentação saudável, uma alimentação leve à noite, para que teu corpo esteja leve, teus processos mentais e teu sangue flua com tranquilidade. E quando Deus falar com você, Ele pode acessar teu espírito e falar tranquilamente, sem intromissão da sua própria mente e do trabalho excessivo do corpo por causa de alimentação errada. Então, jejum, oração, meditação na palavra e muita oração em línguas. Glória a Jesus. Ore muito em línguas, jejum e medite na palavra. Isso te prepara para receber o Espírito Santo e as visões que Ele vai trazer para você. Amém? Então, são princípios importantes que eu estou falando para vocês, que você pode ter sido abençoado. Temos mais coisas para falar sobre isso. Temos as dimensões, a questão de visões,
manifestações do Espírito Santo, as dimensões do nosso Espírito, as formas que manifestam essas visões, né? Campo aberto, arrebatamento de espírito, sentidos, etc. Né? Isso é uma graça que ela vai aflorando na medida que o nosso relacionamento vai crescendo com Deus e a unção vai se tornando cada vez mais eficaz e fundamentada sobre nós. Glória a Jesus, que Deus te abençoe e te guarde, que Ele levante teu rosto e faça resplandecer sobre ti, que Ele te dê a paz e te conceda graça e misericórdia em todos os teus caminhos. E eu oro para que essa unção de revelação e sabedoria venha sobre vocês. Espírito Santo, eu peço no nome de Jesus Cristo, Senhor, que essa unção venha sobre teus filhos, ó Pai. Que essa graça alcance eles onde eles estiverem e pelo poder do nome de Jesus Cristo eu peço que seja impartido sobre eles esse fogo. Receba o fogo do Espírito Santo sobre vocês. Que o Senhor te dê paz, que o Senhor te leve para esse ambiente de visão, esse ambiente de comunhão com a presença dEle, que você consiga discernir o que vem de Deus, que você consiga interagir com o campo das visões onde Deus vai falar com vocês. Muito obrigado pela audiência de vocês. Se você tem gostado desse canal, gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, dar um like, compartilhar com seus amigos. Ajude a propagar essas bênçãos de Deus para os seus amigos, para aquelas pessoas que precisam. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.